Você provavelmente já passou por essa situação. O culto ou a missa está caminhando para o final, o ambiente muda e o pastor ou padre anuncia: chegou o momento dos dízimos e das ofertas. Nesse instante, uma música de fundo começa a tocar e uma salva, um envelope ou um balde começa a passar de fileira em fileira. E aqui entra uma verdade que pouca gente tem coragem de falar em voz alta. Para muitos, esse se tornou o momento mais desconfortável da igreja. Você olha para o lado. As pessoas estão observando. Quem coloca o envelope parece aliviado. Quem não tem nada para entregar, muitas vezes abaixa a cabeça, finge que está procurando algo na bolsa ou simplesmente sente aquele aperto no peito. O peso do constrangimento público. Mas e se eu te disser que a forma como o dízimo é cobrado e tratado hoje na grande maioria das igrejas não tem absolutamente nada a ver com o que Jesus ensinou? E mais, você sabia que durante toda a sua vida terrena, Jesus nunca pediu ou aceitou um único dízimo para si mesmo ou para o seu ministério? No vídeo de hoje, nós vamos direto aos textos bíblicos e à história para entender o que Jesus realmente disse sobre o dízimo. E eu te garanto, a resposta vai te surpreender. Para começar, precisamos olhar para os fatos. Se você abrir os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, vai descobrir que Jesus quase não falou sobre dízimo. Ele menciona o assunto diretamente em apenas 2 ocasiões, que são relatos do mesmo acontecimento, em Mateus 23:23 e Lucas 11:42. E o contexto dessa fala não era a criação de uma campanha de arrecadação financeira. Jesus estava, na verdade, dando uma bronca histórica nos líderes religiosos da época, os fariseus. Olhe o que ele disse: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Tente imaginar a cena. Os fariseus eram tão rígidos e bitolados em cumprir regras que eles iam até a horta de casa, contavam as folhinhas de tempero, de hortelã, de cominho, e separavam exatamente 10% para entregar no templo. Eles achavam que essa precisão matemática os tornava perfeitos diante de Deus. Só que enquanto eles contavam folhinhas de tempero, o coração deles estava frio. Eles ignoravam o principal: o amor, a justiça, a misericórdia e o cuidado com o próximo. Como eles ainda viviam sob o período da lei de Moisés, já que Jesus ainda não tinha sido crucificado, Jesus pontua: olha, vocês devem sim fazer essas coisas, o dízimo, mas sem omitir o mais importante. O erro deles não era dar o dízimo. O erro era achar que a matemática da porcentagem substituía o amor prático. Agora vamos para uma pergunta que quebra muitos tabus. Porque Jesus nunca recebeu dízimos em seu ministério. Existem 2 razões centrais para isso, uma jurídica e outra prática. Primeira razão, a lei judaica. Na tradição bíblica do Antigo Testamento, o dízimo nunca foi pago em dinheiro. Ele era devolvido em produtos da terra, grãos, frutos e animais. Além disso, a lei mosaica determinava um destino legal estrito para esses alimentos. Eles serviam para sustentar a tribo de Levi, os levitas e sacerdotes, que eram os responsáveis pelo templo e não tinham direito a terras próprias em Israel. Jesus nasceu da tribo de Judá. Pela lei dos homens daquela época, Jesus não era um sacerdote do templo e, portanto, ele não tinha o direito legal de receber dízimos. Se ele aceitasse dízimos, estaria violando a própria lei que veio cumprir. Segunda razão, como o ministério de Jesus se sustentava na prática. Se não era com dízimos, como Jesus e seus discípulos viajavam, comiam e viviam? A resposta está no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos de 1 a 3. O texto relata explicitamente que um grupo de mulheres, entre elas Joana, Susana, Maria Madalena e várias outras,
acompanhava o grupo e sustentava o ministério de Jesus com os seus próprios bens. O modelo de Jesus era baseado na generosidade voluntária e na hospedagem das pessoas que se sentiam tocadas pela mensagem. Eles tinham uma bolsa comum de dinheiro, da qual Judas cuidava, e esse recurso era usado para comprar comida e, principalmente, para dar esmolas aos necessitados. Sabendo de tudo isso, nós precisamos fazer uma pausa e olhar para a nossa realidade atual. Como foi que nós saímos de um modelo de generosidade voluntária e livre para um sistema que muitas vezes gera pressão psicológica e constrangimento? Hoje, a grande maioria das instituições religiosas reservam um espaço considerável do culto apenas para falar de dinheiro. Usam-se textos do Antigo Testamento isolados de seu contexto para sugerir que quem não entrega uma quantidade exata está roubando a Deus ou ficará sob maldição. E o pior, o formato visual da entrega cria uma linha divisória invisível dentro da igreja. Quem tem condições de ofertar muito é visto, quem não tem se sente julgado pelos olhares ao redor. Isso é exatamente o oposto do que Jesus ensinou. Ao pressionar as pessoas pelo medo, pela barganha espiritual ou pela vergonha social, os sistemas modernos acabam criando novos fariseus, pessoas que dão por obrigação, por medo de irem para o inferno, ou para manterem o status social dentro da comunidade, mas que saem dali sem viver a essência do Evangelho. A mensagem central de Jesus nunca foi sobre uma regra de porcentagem ou sobre a quantidade exata de moedas que você tem no bolso. A mensagem de Jesus sempre foi sobre o desprendimento e a generosidade de coração. Lembre-se de quando Jesus parou para observar o templo. Grandes religiosos passavam e jogavam quantias enormes de dinheiro para serem aplaudidos. De repente, chega uma viúva pobre e entrega apenas 2 moedinhas, tudo o que ela tinha para o seu sustento. Jesus não elogiou o valor dela. Ele elogiou a intenção do coração dela. Ela deu por amor e confiança. Os outros deram por obrigação e vaidade. Deus não precisa do nosso dinheiro, mas o mundo precisa do nosso amor. Apoiar a sua comunidade local é excelente e necessário para que ela continue de portas abertas, ajudando pessoas. Mas isso deve nascer de um coração alegre e voluntário, nunca da pressão ou do medo de ser julgado. Em vez de se preocupar apenas com regras frias, foque em ser o amor de Cristo na prática. Ajude quem tem fome, console quem está sofrendo, seja justo nos seus negócios e estenda a mão para quem precisa. É isso que transforma o mundo. Se esse vídeo trouxe clareza e paz para o seu coração, compartilhe com aquele amigo que precisa ouvir essa verdade. Deixe seu comentário aqui embaixo sobre o que você pensa disso e nos vemos no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.